Fala, galera da Nova Economia. Hoje estamos aqui com o Marcelo Souza, o maior expert do Mato Grosso do Sul e um dos maiores do Brasil num assunto que está extremamente alta. E se eu fosse você, eu já mandava para uma galera antes mesmo da gente contar essa história, porque alavancagem patrimonial e consórcio é com ele. Só que além disso tem uma história que eu trouxe até um cara aqui, Rogério, para ajudar a sabatinar esse cara. A história é boa, Marcelo? O homem é bom, primeiro? É bom. É? Fantástico. Legal. Amigo pessoal, pessoa extraordinária. Um homem de Deus. Homem de Deus. Bom Legal. pai, bom marido, Coisa bom boa. amigo. Esses elogios aí estão aumentando a minha responsabilidade. Beleza. E Marcelo, outra, e obrigado. super competente, viu? Competência aí. Hoje a aula vai ser muito boa. Aula, Pode esperar. né? E galera, vocês querem conhecer? Esse podcast vai ser educacional. Ele vai ser um perfil para você entender uma das questões que mais está sendo faladas sobre maximizar patrimônio. E o assunto é tão rico que eu acho que esse podcast ele tem esse perfil educacional. E o Rogério aqui é prova social disso, né? Cliente do Marcelo há 10 anos. Por isso dele estar aqui. E o legal, mas assim, antes de tudo, vamos apresentar Marcelo Souza. Vou fazer uma breve apresentação aqui, Marcelo, e eu vou passar a bola para você. Vamos lá. Para você falar um pouquinho do Marcelo. Marcelo, fundador e CEO da Hellbot, uma das empresas entre as 10 mais posicionadas do Brasil em crédito por meio de consórcio. Exatamente. Parabéns, Marcelo. É uma honra te ter aqui, até porque eu te acompanho também no Global Business. Você é um homem de Deus, um pastor. Muito prazer de ter você aqui na nossa casa. É uma bênção ter um homem assim igual a você. Não só sobre os negócios nós vamos falar, mas sobre o homem que você é. Já te acompanho antes de te conhecer por meio dos seus cultos. E eu quero saber um pouco do Marcelo. Fala aí, quem é o Marcelo? De onde veio? Quem é esse cara aí especial? Obrigado aí por estar aqui por essa oportunidade, né? Um ambiente aqui tão contagiante. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso aqui. Estou muito motivado. Bom, respondendo aí quem é o Marcelo, né? É uma história longa. Comecei como vendedor de tomate, vendedor de flores em porta de cemitério, né? Juntamente com meu pai. Vim de uma raiz, de uma família muito simples, né? Mas aprove a Deus os ambientes aonde eu frequentei, as pessoas com quem eu convivi, me influenciaram, né? A crescer, a prosperar, a entrar, a ser um empreendedor, né? E a vida tem me levado por esse caminho aí, graças a Deus. Olha, que bom ouvir, hein, Rogério. A trajetória do herói, você vê um homem de sucesso hoje, existe uma trajetória, existe um pai que você citou, parabéns. Exato. E acho que você vê que essa sua trajetória de vendas e os exemplos talvez você tenha tido do seu pai te trouxe a Exato. isso tudo que você é hoje, Marcelo? Um homem muito trabalhador, né? Vi meu pai construir uma casa, ele tinha uma caminhonete, ele pegava restos de material de construção Meu Deus. na rua, e assim foi construindo a nossa casa, né? Isso aqui em Campo Grande? Não, em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. E fui isso aí, ou seja, para mim ele foi uma grande inspiração. Uma Nossa, pessoa simples, né? Mas inspiradora. que coisa boa, né? É legal ver assim que como que uma trajetória é rica, né? Uma trajetória, conhecer a pessoa é tão ou mais importante do que o próprio negócio, né? A história, né? A história vai moldando o nosso passado vai moldando toda a nossa história. E é interessante isso que você fala, porque quando nós pensamos numa carreira profissional ou pensamos no empreendedorismo, por exemplo, a sua empresa é um reflexo do que você é. Tá. Que coisa boa. Da sua história também, dos seus pais, da sua educação. Exato. Que bom. Reflete, né? Reflete toda a cultura, né? Acho que a cultura do fundador reflete muito Coisa boa, na né? empresa, né? O sucesso, o próprio ambiente, a qualidade do ambiente, né, Marcelo? Exato. Que você tenta, porque afinal a gente passa mais horas na empresa do que em casa, né? Exato. Então acaba que a cultura do fundador, do CEO da empresa, eu acredito que é bem exposta, né, quando analisada processo, nesse né? processo, entende? Legal.
Então, eu acho que isso vai começar, eu nos bastidores nós conversamos sobre, que eu acho que vai externalizar bem isso, sobre o significado do nome da sua empresa, que é um nome peculiar, né? Exato. Quem ouve assim fala, nossa, cara. nome diferente, né? Às vezes até é difícil de se pronunciar, Exato. mas é uma palavra profética, que você me disse. Exatamente. Me fala primeiro, vamos sobre isso, que isso aí eu acho que vai falar muito sobre você. Exatamente. O nome da minha empresa chama-se Reobot. Reobot. E às vezes é até engraçado que quando eu falo assim, as pessoas não conhecem, né? Geralmente é um nome difícil, e as pessoas levam até para o inglês, falam Reobot. Eu fiz acha isso. engraçado isso. Eu falei Realbot por causa do Reels. Mas é Reobot. Esse nome está no livro de Gênesis, capítulo 26, e lá no versículo 22 é quando Isaac abre um poço e ele diz assim, prosperaremos nesta terra, porque este lugar nos deu o Senhor. Então ele colocou o nome de Reobot, que é o nome hebraico, que significa espaçoso, amplidão, é um nome ligado à prosperidade. Então foi um lugar que não houve contenda e foi um lugar de respostas para Isaac. Ele teve muita paz no que ele estava fazendo. Então ele colocou esse nome, Reobot, eu acho muito significativo. Quando eu me deparei com esse texto, há muitos anos atrás, eu falei assim, nossa, um dia quando eu tiver uma empresa, ela vai se chamar Reobot. Nossa. E está aí. Interessante. E esse um dia, quando tiver uma empresa, que significa que você não começou a carreira empreendendo desde cedo, ou você passou por CLT algum período, ou veio direto para o empreendedorismo desde pequeno, lá das flores, lá já fez direto, ou você transitou na CLT por ali, trabalhou? Exatamente, Carlos. A maioria da minha trajetória, quase todo o tempo, foi como CLT. Fui funcionário de várias empresas, mas sempre na área comercial, porque é o meu chamado. Eu nunca aceitei trabalhar em outra área, então sempre me candidatei nas empresas como vendedor, sempre na área comercial, e por isso passei por multinacionais, cheguei a ser gerente de departamentos, gerente de setor, supervisor de empresas, né? Então consegui ganhar uma experiência como gestor de equipes, né? E que tudo legal. isso hoje contribui, né, para a prática do dia a dia, né, para o meu chamado. Hoje, dentro da empresa, a nossa grande chamada é formar profissionais de alta performance dentro da empresa. Então, eu já observei isso. Quando eu vejo uma pessoa que tem muita vontade de crescer, eu olho ali, tem sangue no olho, faca no dente, a pessoa quer crescer, é esse aí que eu não olho se a pessoa já tem experiência em consórcio. Não. Eu gosto das pessoas, eu quero trazer para o time pessoas com vontade, porque o nosso chamado ali é dar um treinamento, capacitar a pessoa, e eu ver essa pessoa crescer, né? Mesmo que esteja conosco, ou daqui a algum tempo esteja em outros lugares, mas se ela passou pela Reobot, tudo que ela aprendeu, né, vai fazer todo sentido para a vida dela no futuro como um vendedor, como um consultor, né, exatamente na área comercial. Maravilha. É sobre transbordo, né, Diego? Sempre. Exatamente, você entendeu? Exatamente. Sobre o transbordo. O Marcelo, Transbordo multiplica, né, Marcelo? Exato, exatamente. Multiplica legal. em você. E certo? você falou uma palavra bem legal, assim, que me remete a muitas coisas boas. Nós conversamos muito sobre ambiente, né, de trazer a bênção nos negócios. E como eu te conheci por meio dos cultos empresariais, e eu queria trazer isso. E o que isso influencia, Marcelo? Você que é um líder, né? Você falou de chamado, que é um líder espiritual dentro do empreendedorismo. E nós estamos indo agora, né, pelo um projeto muito legal, que é o Poder da Família, que é um movimento nacional aí de pessoas cristãs que querem trazer para o empreendedorismo essa nova leitura da família conservadora, cristã, para que os negócios não machuquem nosso coração e acabem, né, Rogério, deixando a gente frio. Eu até vi um pastor hoje numa pregação que eu vi cedo, do Thiago Brunet, ele falou, às vezes o coração fica duro e você deixa de ficar emocionado com algo por conta do fluxo da vida, principalmente empresarial. O que você vê que essa conexão com a espiritualidade pode fazer na vida e na prosperidade de um empreendedor? Nossa, excelente essa pergunta sua, porque inclusive esse é um assunto que queima muito no meu coração, no meu espírito, porque eu tive um chamado alguns anos atrás
para ser o responsável por esse ministério lá na minha igreja, né? O Global Business. E dentro do Global Business, a gente buscar extrair da palavra de Deus, né? Todo o ensinamento da palavra em relação ao crescimento, à prosperidade, entender o que é a verdadeira prosperidade, o entusiasmo, a motivação, o saber ouvir, o saber aplicar no nosso dia a dia, tudo isso está na palavra de Deus. E levar isso para dentro da empresa. E levar a palavra como uma fonte de inspiração e ensinamento para que a gente possa acertar no nosso dia a dia como empreendedor ou na carreira profissional até. E o que é muito bacana, esse assunto queima muito no meu coração, porque eu percebo a dificuldade que profissionais e empreendedores têm, e que misturam as coisas, têm medo de trazer a presença de Deus, ou seja, Deus para dentro do seu negócio. E o Global Business um dos chamados do Global Business é ensinar isso, né? Não é trazer religiosidade, porque a religiosidade, ela mata, ela separa as pessoas, né? A religiosidade pode até cegar as pessoas. Porém, quando você traz a espiritualidade, você muda todo o ambiente. Então, quando você traz espiritualidade para dentro da tua carreira profissional, ou seja, você chama Deus para o teu negócio, você chama Deus para acompanhar a sua carreira, a sua trajetória profissional, você chama Deus para estar dentro da tua empresa. Isso é trazer a espiritualidade, não é ficar pregando religião dentro da empresa. Mas quando você traz espiritualidade, você muda tudo, você tem um ambiente transformador, um ambiente de paz, um ambiente onde você é automotivado também para você ser o exemplo. Porque você, como líder de uma empresa, ou você, como gestor, estão olhando para você. A primeira pessoa que se olha no momento de crise ou no momento de adversidade, quem a gente olha? Para o líder. Então, é a postura do líder. Então, um líder que ele está inspirado pela palavra de Deus, ele é a maior inspiração, porque ele equaliza, ele equilibra o ambiente. E eu falo isso muitas vezes, eu já falei, como nós estávamos falando agora, por exemplo, uma forma de eu trazer a espiritualidade para dentro da minha empresa e não trazer religiosidade é que eu contrato pessoas com a diversidade sexual. Eu contrato. Eu não tenho... Se eu for levar religiosidade, eu não contrataria. Mas eu, como pastor e ainda empresário, eu contrato. Porque independente da ideologia, independente do que as pessoas pensam, elas podem ser impactadas exatamente pela espiritualidade que existe dentro da sua empresa. E é o que Jesus fazia. Jesus, ele não discriminava. Jesus, ele falava a verdade, mas ele falava a verdade em amor. E era por isso que ele trazia transformação. E nós podemos ser esse agente. Porque quando nós, por exemplo, como empreendedores, nós levamos a espiritualidade para dentro da empresa, nós passamos a ser referência. E as pessoas olham para a gente. E eu, através da minha empresa, eu posso mudar a vida do meu funcionário. Com certeza. Eu posso influenciar aquela pessoa dentro da própria casa dele. Eu posso mostrar para aquela pessoa como referência que ele pode crescer, que ele pode chegar lá, que é possível. Inclusive, eu tenho algo que é muito interessante. Eu contratei uma moça muito eficiente, que agora até ela voltou a trabalhar com a gente. Mas num determinado período, ela achava impossível trabalhar com parentes. Porque os meus 2 sócios, o Carlos sabe, você também sabe, são meus filhos. Nossa, né? Eu tenho essa, como eu posso falar, essa bênção, né? De conseguir trabalhar com meus 2 filhos, sendo meus sócios, e estão comigo, não porque são meus filhos, estão por mérito, por meritocracia mesmo, porque eles são realmente bons mesmo no que fazem. E essa minha funcionária, ela achava impossível trabalhar com um parente um dia. E ela, por ver o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso dia a dia, ela falou, então é possível. E ela montou com o pai dela um espetinho. Ai, coisa legal. Então ela trabalhava com a gente o dia inteiro, e à noite ia trabalhar no espetinho com o pai. Prosperaram tanto que chegou ao ponto dela pedir demissão, falou, olha, agora eu tenho que ficar tempo integral no espetinho, porque abriram até como um restaurante. Olha então, isso é a benção. Isso é a benção. Imagina se eu faço alguma discriminação porque essa moça ela tem uma opção sexual diferente. Ou seja, de alguma forma, eu consegui influenciá-la como família. Ótimo. Aproximou ela do pai.
Então, isso para mim é muito edificante, porque eu vejo que o que eu prego dentro do Global Business, e isso na prática, no dia a dia, a gente vai tendo esses testemunhos, isso vai testificando, isso nos dá mais coragem ainda, mais ênfase ainda, para que a gente possa levar a palavra de Deus dentro do empreendedorismo e que também pessoas que queiram crescer na sua carreira profissional, elas podem entender que se trazer Deus para dentro do negócio, para dentro dos seus propósitos, ninguém para, porque Deus tem interesse no crescimento de cada um. Bom ouvir isso. Bom ouvir isso porque, cara, é muito, muito rico ouvir, né? Você trazer Deus para dentro do seu negócio. Isso sempre foi um paradigma, há anos atrás, assim, pelo menos culturalmente, que se construiu uma ideia que você não misturava negócios com espiritualidade. Exato. Senão você perderia cliente. Exato. Não, e pior ainda, eu acho que teve um período aí que demonizaram o empresário. Exatamente. É esse ponto que eu quero trazer, absurdo, Rogério. Isso aí que você fez um gancho muito bom. Que confundiram a prosperidade não pode estar junto com Deus e o dinheiro não é abençoado. Por quê? E como lidar com isso, empresário? E como a gente também... Eu queria que você fizesse um gancho também para os filhos, cara. Como quebrar... A gente fazer quebrar isso nessa nova geração. De não trazer... Como que você citou? Demonizaram, né? Demonizaram o dinheiro, a prosperidade. E isso, para mim, é um viés bem, bem, bem do mal. E como que você trata isso, o Marcelo? Olha, principalmente dentro do Global Business, desculpa. É muito interessante, porque prosperidade não é ter dinheiro, simplesmente isso. Boa. O ter bens e ter uma boa conta bancária, ela é o reflexo de quem é próspero. Simplesmente é um reflexo. Mas não significa ter dinheiro que eu sou próspero. Prosperidade vai muito mais além do que isso. Prosperidade é você ter o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Eu não digo ser super-homem, mas ter equilíbrio em todas as áreas. Isso é a verdadeira prosperidade. É aquela pessoa que tem vontade de voltar para sua casa, aquela pessoa, aquele homem que investe no seu casamento, investe no seu cônjuge, aquela pessoa que sabe ouvir, que ela quer ser melhor. Então, todos os parâmetros, todos os lados da vida onde você busca um equilíbrio, essa é a verdadeira prosperidade. E isso retorna, como a lei da semeadura. O que a gente faz, né? O que a gente planta, a gente colhe. Então, não preciso sacrificar uma família para me dar bem nos negócios, nem num negócio para a família. Existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio, e quanto mais você buscar entender o tempo de qualidade com a família, quanto mais você reforça os seus laços familiares, mais forte você é como empreendedor e mais forte você é como empresário e como profissional. Porque quando você traz uma base familiar, esse é o verdadeiro ensinamento, e que nós muitas vezes dentro da caminhada, e por sermos bombardeados por uma mídia, sermos bombardeados por uma cultura, que é aquela do vamos ter, vamos conquistar, vamos comprar, vamos ter, a gente se perde no caminho. Inclusive, até eu digo que eu como pastor, quando se toca nesse assunto na igreja, até às vezes agride também o ouvido das pessoas. Porque até a própria igreja, os próprios fiéis, também vêm, isso torna um choque no seu coração. Às vezes é um paradigma a ser quebrado. Culturalmente. Culturalmente. Paradigma cultural. Né? Exato. E isso também se falando em termos familiares, em termos de empresa. Olha só como é interessante. Eu acho que até a própria igreja, eu digo isso livremente como pastor, que eu vejo como alguns segmentos exploraram a questão da palavra prosperidade até de uma forma não saudável. Eu acho que até a igreja tem que pedir, às vezes, perdão até para os fiéis. Porque, às vezes, pode ter levado para o entendimento errado. Mas a verdadeira prosperidade que a igreja, e o que eu vejo que a grande maioria das igrejas, eu falo até que mais de 98%, elas pregam a prosperidade de uma forma correta, que é exatamente a busca do equilíbrio. Boa. E quando a gente entende isso, a gente pode entender que nós podemos ser muito prósperos no que fazemos.
Porque a prosperidade ela está muito ligada a um propósito. Eu gosto muito de tocar no assunto lá no Global Business, que você não tem que ser empresário por causa do dinheiro. Eu vou ser empresário porque eu quero ganhar mais do que se eu fosse um CLT. Olha que legal. Não é a questão. O dinheiro por dinheiro, ele vai te levar até um determinado ponto. Quando você pensa assim, é como você dirigir numa estrada com o farol ligado e você só enxerga até certo ponto. Eu convido as pessoas a colocar o farol alto. É olhar lá para frente. Olhar lá para frente é quando você tem um propósito, porque é o propósito que te move. O propósito, aí o dinheiro vem como consequência. Exatamente. Quer Pesado isso, hein? Quer ver um pequeno exemplo? A cultura Eu sou fã do Luciano Hang, Sim. da Havan. Certo. Você acha que aquele homem se move por causa de dinheiro? Nem Claro pouco. que não. Então, se você olhar para ele, ele tem um propósito. Talvez o que esteja na cabeça. Eu gostaria de conversar com ele um dia, sabe? Qual que é o seu propósito? Porque eu acho que na cabeça dele é abrir loja e gerar emprego. Que parece que é a postura dele. Ele gosta. Também, eu acho que é de isso também. Eu acho que o gerar social é empregos. pesado. É o social. Uhum. Porque aquele homem tem jato, ele tem avião, ele podia parar, ele podia fazer um monte de ficar quieto. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, é propósito. E aí o que acontece? O dinheiro vem como consequência. Silvio Santos é outro, né? Silvio Santos é outro, é uma inspiração. Tem bastante nesse sentido. E é pesado essa coisa de propósito. E o que preocupa, Marcelo, é que nessa jornada de estudar, de empreender, né, a gente ou aprende no amor ou na dor. Exato. E, Diego, o que acontece? A gente percebe que a maioria dos empresários não tem propósito. Estão equivocados porque é só dinheiro, é só conquista material, é isso e aquilo, entendeu? Então, o Marcelo tem 2 filhos, eu também tenho, e você também tem 2 filhos. Então, é interessante isso, porque se a gente não tiver propósito positivo, justo e reto em Deus, a gente corre o risco de leiloar a nossa família. Exatamente, Carlos. Você entendeu? E os compradores são perversos, entende? Uau, sabedoria, Carlos. Então, o que acontece? A gente precisa realmente buscar educar melhor a sociedade nesse sentido e colaborar, tá? Da forma que você no seu, né, na sua atividade pastoral, né? A gente aqui com educação e principalmente eu acho que educar os nossos, né? Exato. Educar em casa, educar nossos colaboradores, quem está do nosso lado, sem medo, demonstrando o propósito da coisa toda, né? Mas, Rogério, e é muito louco. Pegando essa fala sua, é um processo de maturidade, é um processo de crescimento, só que os empresários, às vezes, no processo que o ser um empresário, um empreendedor, é um processo árduo, né? Uhum. E aí acaba perdendo até o propósito dele, que talvez na raiz ele até tinha. Só que eu acho que como foi machucado, de repente, no meio, isso eu trago, Marcelo, para você trazer à luz desse conhecimento. Quando você tem Jesus como seu norte, como a sua bússola, e ele trazia um coração muito bom e muito leve para a condução de todo esse processo. Isso eu penso hoje que pode ser externalizado com o nome de fé, né? Acredite no amanhã, que o amanhã pertence a Deus. Acalme seu coração. Exatamente. Porque acalmar o coração, Marcelo, é bem difícil, cara. E nós, como que a gente se aproxima espiritualmente sai um pouco desse excesso de futuro, cara? Porque o empreendedorismo, na verdade, ele é um excesso de futuro que chega a te machucar. Tira o seu presente. Quantas vezes que eu tava tão bem, com tanto sucesso, Marcelo, aí é uma coisa pessoal, sucesso, mas hoje nós somos sucesso, somos que entre amigos, pra que maior que isso? Que dinheiro que paga ter um monte de amigos junto? Se você precificar isso, não tem nem valor, não se compra. Só que aí você já quer terminar e ir para o outro jogo e nem curtiu esse processo. E aí a ansiedade começa a ser um excesso de futuro. A proximidade com Deus responde isso, Marcelo? Até para ajudar a gente a... Diego, legal. Eu tô ficando entusiasmado aqui. Diego, a resposta está exatamente na palavra propósito.
Olha, Carlos e Diego, eu fiquei surpreso quando eu falo muitas vezes sobre propósito no Global Business, e as pessoas vieram me indagar sobre metas e objetivos. É diferente. É outra coisa. Você que está nos ouvindo, o propósito é totalmente diferente. Você ter um propósito é diferente de metas e objetivos. É outra coisa. Não se mistura. Não se mistura. O empreendedor, ele tem que ter suas metas, seus objetivos mesmo. Eu tenho uma meta de crescer minha empresa, meu objetivo é de conquista, tá? E isso aí, a meta e o objetivo é que também pode trazer ansiedade, tem que saber ser bem trabalhado, é isso que muitas vezes as pessoas sofrem, mas quando você tem o propósito, que ele está lá na frente, o propósito que é o que realmente move você. Por exemplo, talvez quem esteja nos ouvindo agora pode de repente estar meio confuso, eu vou clarear aqui um pouquinho as ideias. Por exemplo, vamos falar sobre propósito. O propósito de um empresário pode ser simplesmente ele se mover por ele achar, ele ser edificante, trazer felicidade para ele e gerar emprego. Isso é um propósito de um empreendedor. Eu conheço empreendedores que o propósito dele é ter recursos suficientes para pagar a faculdade de pessoas que mereçam. E tá tudo bem. Isso é um propósito de vida. Vamos falar sobre um médico. Às vezes um médico, ele quer ganhar bem, obviamente estudou e merece, mas às vezes ele tem um propósito de ter uma ação social, de atender num determinado lugar onde ele não ganhe nada, mas ele possa levar ali a medicina e curar muita gente. Pode ser um propósito que move ele. Isso vai muito além do dinheiro, isso vai muito além de metas e objetivos. Então, quando nós temos um propósito na nossa mente, aquilo está fixo no nosso coração, é aquilo que nos dá coragem para levantar, aquilo que nos dá coragem para pular os obstáculos do dia a dia, até para tirar a ansiedade, como você mesmo falou. Porque se eu tenho um propósito e eu estou mirando para ele, eu não tenho ansiedade, porque eu sei que as coisas vão acontecer. Eu sei que os obstáculos virão. Eu sei que as adversidades virão. Eu sei que as crises virão, porque desde quando eu nasci eu ouço falar de crise. E vai continuar. Mas eu tenho um propósito, aquilo me move. Então, as circunstâncias, elas passam a ficar, elas fazem parte do processo, mas aquilo não me paralisa, porque eu tenho exatamente um propósito. Agora, o que paralisa a gente? Às vezes, quando a gente tem uma meta, um objetivo, que é uma coisa que está muito na nossa alma. Eu digo que metas e objetivos são coisas da nossa alma, e devem existir, mas um propósito é uma coisa que está no seu espírito. Olha, é muito legal isso, né? E o propósito faz com que a gente não carregue energia negativa do caminho. Exatamente. Né? Então, se você tem um propósito, as coisas que acontecem no caminho não tiram sua energia. Nossa, coisa boa. Né? Então, é interessante, viu? Interessante. E que a gente não pode perder esse foco nunca, viu, Diego? Exato. Quer ver, Carlos, uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que até dá para clarear um pouquinho esse assunto. Eu, há um tempo atrás, porque eu tenho vendedores, tenho consultores, tenho uma equipe, tenho funcionários lá na empresa, lá na corretora. E, gente, lidar com gente não é fácil. Tem horas que a gente brinca assim, por que eu não sou veterinário? E não é fácil lidar com gente. E muitas vezes eu já pensei, já passou pela minha cabeça. Eu até dividi com os meus sócios. Falei, olha, a gente não precisa dessa estrutura toda pesada, com tantos funcionários. Se a gente colocasse uma estrutura pequenininha e não tivesse nenhum consultor, vai rodar bem. Eu sou um excelente vendedor, me viro, meus sócios também, cada um vai para um canto vender consórcio, a gente vai dividir ali o bolo, não tem preocupação com gestão de pessoas, porque às vezes você tem ali um consultor, mas aí você também você vê o problema da vida pessoal dele, você também quer ajudar, você participa, né? Você quer dar uma força para as pessoas. Eu não precisava nada disso. Eu ia ter o quê? Se eu trabalhasse sozinho, eu e meus dois sócios, né, com uma estrutura bem enxuta, a gente ia ter mais qualidade de vida, não ia se preocupar com ninguém. Mas eu, nas minhas orações, eu levei uma bronca de Deus, porque foi uma coisa assim tão clara no meu espírito. Deus falou assim para mim nas orações, esse não é o seu chamado. Esse não é o propósito, até me emocionei um pouco. Desculpe. Não, imagina. Este não é o propósito que eu coloquei na sua vida. Ou seja, o meu chamado é trabalhar com gente.
Então, independente das circunstâncias, é o propósito que Deus colocou no meu coração. Não, trabalhar para melhorar, né, Marcelo? É pegar pessoas e formar pessoas como grandes profissionais, como vendedores, e olhar para aquela pessoa crescer. Então, esse é o meu salário. Então, esse é o meu propósito. Então, por ter esse propósito, eu paro de olhar as circunstâncias, eu paro de ficar ansioso, eu não fico mais nervoso, e eu tenho paciência, e eu peço a Deus sabedoria para lidar com as pessoas. E peço para Deus a oportunidade de ser cada vez melhor para agregar valor à vida das pessoas como influência. Porque a palavra, ela até modifica, mas é o exemplo que arrasta. Então, quando a gente entende isso, quando você tem um propósito firme no seu coração, aí você vai. Então a ansiedade vai embora. E aí e aquele detalhe, é o empreendedor saber viver o momento presente. Hoje eu procuro viver o momento presente. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, que eu estou vivendo com você, Carlos, o momento que eu estou vivendo com você, esse momento aqui, nosso, Diego, isso aqui é precioso. Eu tenho que dar o meu melhor, o meu 100% nesse momento. Eu tenho que estar aqui. Né? Aqui, exato, e não estar com a cabeça lá em outra coisa. Eu já passei por isso, sabia, gente? Às vezes eu podia estar conversando com você, Carlos, olhando no seu olho, mas a minha cabeça estava lá em outro lugar. Eu tive que sofrendo por antecedência. Né? eu tive que trabalhar isso na minha vida. Isso é até uma falta de respeito. Você ali comigo e eu não estava prestando atenção. Isso acontece na família, né, cara? Exato. O cara chega e nunca está em casa, né? Tá lá e não tá fisicamente. Isso é grave, né? Perfeitamente. E isso me leva a entender que dentro da minha casa eu tenho que curtir, porque o maior investimento que eu faço no meu cônjuge, eu tenho retorno. Amém. E isso, se a gente tem esse entendimento, chegar em casa, a gente ser presente, verdadeiramente presente no casamento, com a esposa, esse investimento retorna para você, é muito melhor do que você investir sua energia em fazer coisa errada reflete fora de casa. Nos filhos, né, cara? Reflete. E você ganha isso de volta. Você tem um casamento de excelência, você tem um casamento consolidado, vocês estão se curtindo, porque você está presente na sua casa. Principalmente nos dias de hoje, com tanta tecnologia, né? Que o ajuda, celular né? nos rouba, né? Muito da atenção. A gente tem que saber canalizar, a gente nos educa. Então, com isso, queridos, se a gente sabe viver bem o presente, a gente só basta planejar o futuro, para a gente não ficar ansioso, porque se ele chegar... Aí o propósito, aí exato, o futuro é o propósito. Se ele chegar, ok, mas de repente ele não chega. É caminhada. Né? Então a gente realmente tem que viver o presente. Bom. E quando a gente entende a questão da espiritualidade, a gente começa a viver tudo isso. Amém. Isso enriquece o empreendedor, isso enriquece aquela pessoa que quer fazer a diferença com a sua profissão no mercado de trabalho. Boa. Bom, mas eu só queria dar um testemunho aqui. Claro. O que eu faço nesses momentos, viu, Marcelo, que acontece muito comigo. Isso é bom. Essa loucura, né, de empreender e tal, tem uma coisa, são assuntos diferentes, cada coisa, né? Todo o tempo. Você tem que dar foco, você tem que tirar o olhar por exemplo, do plano de saúde que eu toco, de repente eu tenho que vir e dar atenção para um ecossistema de aceleradora de startup. Uau! Entendeu? Uhum. Aí no meio do expediente eu estou resolvendo problema rural. Uau! Então você tem que um exercício de foco. E aí tem que chegar em casa e tem que dar esse momento de qualidade para a família. Sabe? O que eu aprendi na minha caminhada também, na espiritualidade e tal. O que eu aprendi, e eu recomendo que a gente nunca se esqueça disso. Você tem que desligar e trazer a espiritualidade, a questão da retidão com Deus, do coração manso e humilde, para você se resgatar e para você poder dispensar aquela energia ali. Exato, cara. Porque não, você sozinho não vai. Você se perde. Né? Se perde. Fácil, né? Se perde, você abre mão com muita facilidade. Muita. Você negligencia os seus filhos sentados na sua frente, você negligencia. Exato. Então eu aprendi isso aí, então foi muito bom. Você desprende muita energia aqui, aí você chega na sua casa, você não está disposto a colocar energia, você não consegue transitar entre os valores e canalizar cada momento. Porque você desprendeu da espiritualidade, entendeu? Desprendeu da espiritualidade, você vai pro prejuízo, você vai pro fosso. E aí você... Não sei se eu tô falando... Aqueles pilares, você... É o que acontece comigo. Você cedeu os pilares. E aqui complementando, eu quero dar um viés aqui um pouquinho diferente. E eu fiquei super feliz, Carlos, quando você dividiu aqui com a gente, antes de começarmos aqui o bate-papo, nos bastidores, que você está investindo no seu corpo.
que você está fazendo exercício. Tô bastante. Eu fiquei super feliz. Eu entrei nessa... Até com os braços de Você fora. vê, ó, olha lá, ó. Daqui a pouco, ó. bração Cadê o forte. músculo? Cadê o músculo? O cara tá brabo, hein? Você vê? ó. Eu Olha vou lá. bater na mesa. Eu sou Deu louco uma pra vontade de bater na mesa? Tô louco pra Luizão? pôr uma camisa dessa, mas meu braço tá... Camisetinha apertada. Olha lá, ó, o Carlos Rogério, Eu achei que era o estiloso. João, filho dele, quando chegou. É que você não viu o Renan. Renan Mas- é trincado. Mas olha só, Renan é eu tô praticamente, tem 3 anos que eu venho investindo para valer no meu corpo, né? Olha Eu que passei a fazer academia, eu faço o controle, o meu controle hormonal, eu faço reposição de hormonal, porque já tenho 57 anos, e faço academia 4 vezes por semana, faço as minhas Que caminhadas. maravilha. E o que eu tenho ganhado com isso? Disposição, investimento em mim mesmo. Porque, gente, a gente trabalha muito. A gente se dedica tanto. A gente realmente quer conquistar. Imagina se, você que está nos ouvindo aí, imagina que daqui a 10, 20, Fala 30, aquela 40 ali pra anos, né? Aí você chega lá, conquistou tantas coisas, mas cadê a saúde? Você não Né? consegue Como é que descer da você vai- Ferrari. Você Então, não consegue entrar nem sair da Ferrari. Ou não consegue entrar na Ferrari, tá tão fora do peso. A coluna não deixa. Vira aquele Exato, negócio. exato. Eu até dei no último Global Business, até dei uma dica. Quando as pessoas colocam ali as suas metas, seus objetivos para 2024, eu começo primeiro com a meta espiritual. A primeira meta Claro. espiritual, a minha espiritualidade com Deus. E a segunda meta é a física. É o corpo, cuidar do corpo. Então, qual que é o seu objetivo? Fazer as pessoas pensarem, né? Poxa vida, eu tô fora do peso. Eu tenho que chegar a um peso tal, eu tenho que deixar de lado aí 5 quilos, 7 quilos, 10 quilos. Eu tenho que estar num peso ideal. Tá falando pra gente. Eu acho que é uma indireta, Eu tenho- Diego. Eu tenho que Deixa eu fechar pensar. aqui, né? Vou murchar a barriga aqui, você tá falando pra mim. Ah, imagina. Eu tenho que ter uma atividade física que eu possa trazer saúde para mim. E isso nos dá, e é diretamente proporcional ao nosso dia a dia, porque você ganha disposição, energia, você pensa com mais, você tem mais claridade nos seus pensamentos, mais foco, quando você investe no seu corpo. Então, nós que somos empreendedores, nós que estamos buscando sucesso profissional, eu quero dizer, invista na sua espiritualidade, Boa. e invista no seu corpo. Com certeza. E aí depois você vai traçando as outras metas. E a meta financeira, para mim, é a última. Porque quando eu trabalho bem essas questões, o dinheiro vem como consequência. Eu sempre falo isso. Que coisa boa. Sempre falo isso, né, Diego? Inclusive. Bom, é excelente. Bom, Marcelo, mas assim, se eu soubesse que o bate-papo ia ser tão bom assim, eu tinha dividido em 2. Eu nem tinha te chamado pra falar de consórcio, cara. Juro por Deus, velho. Olha só, verdade. Não, verdade. Ó, eu tô assim, eu tô Então, todo o meu roteiro Não, aqui, eu não fiz nada. eu tô com dor no coração pra entrar no assunto técnico. Eu nem queria entrar, falar bem a verdade pra você, de coração, apesar de eu ser entusiasta desse assunto. Mas como a gente fez essa chamada e depois nós vamos te chamar de novo para isso e depois vamos fazer um só técnico. Eu acho que Estou à disposição. então vamos dar só um bate-papo em tudo, porque tá muito bom, né, cara? Muito Foi uma bom. puta aula. Vamos lá, vamos entrar na questão técnica do que foi nosso chamado hoje. Tá bom. Apesar de eu não estar muito afim de ouvir mais isso, eu queria estar te ouvindo aí, de verdade, com toda sinceridade. O que é consórcio, o que é crédito, o que essas pessoas estão falando? A gente ouve tanto, inclusive na internet. Ultimamente tá bem pesado, né? Tá bem. O que está acontecendo? Que essa forma tão legal que as pessoas estão utilizando, que eu particularmente estou apaixonado. O Rogério é a prova social que já utiliza, é por isso que ele está aqui também para falar, eu faço. Me fala um pouquinho aí, Marcelo, fala o que é consórcio, vamos Tranquilo. entrar tecnicamente. Eu estou nesse segmento há mais de 20 anos e já vi muito desses ciclos, porque eu já via, em 20 anos eu vi a nossa economia com uma taxa Selic altíssima, já vi a nossa economia com taxa Selic baixa e sempre vim de consórcio. Só que esses últimos 2 anos, eu também acho que é um efeito pós-pandemia, e nós estamos vivendo essas taxas de juros muito altas, então hoje está havendo uma migração muito grande para o consórcio. Então tem novos entrantes. A gente vê na internet aí, muitas pessoas até se colocando, eu sou expert, especialista em consórcio. Arrasta para cima. E às vezes só tem ali 6 meses, 1 ano, né? Não estou aqui desmerecendo isso. Mas existem muitas pessoas, e é um ciclo que nós estamos vivendo,
E eu sei que daqui a um tempo, se nós tivermos uma mudança na economia, muitas dessas pessoas vão migrar para outras áreas e alguns vão permanecer. Mas o que é consórcio mesmo, na verdade? O consórcio é uma união de pessoas físicas e jurídicas que se reúnem para adquirir bens. É o conceito de consórcio. E por que é um dinheiro tão barato? É um fundo. E por que é um recurso tão barato? Porque não é o banco que está emprestando. Um grupo de consórcio, ele tem ali os recursos das pessoas que estão investindo e pagando as suas parcelas mensalmente. Então, dali, algumas pessoas, todos os meses, ou por lance ou por sorteio, elas adquirem aquele crédito. Por isso que é um crédito barato, porque não é o que o banco está nos emprestando. Né? O banco não é bonzinho. Então, é um dinheiro do próprio grupo. E que, pelo fato de eu estar contemplado, eu vou fazer jus àquele recurso. Só que, por ser um dinheiro muito barato, ele é muito interessante a experiência para alavancagem patrimonial. Porque você pode, de uma forma muito conservadora e uma forma muito segura, porque o consórcio ele teve a sua grande regulamentação no ano de 2008. Tem uma lei, agora eu não lembro, a lei número 11.795, essa lei, ela deu uma estabilidade, um equilíbrio ao consórcio muito grande. Então, ele é seguro, porque ele é auditado realmente pelo Banco Central. Segurança jurídica, né, Marcelo? É uma segurança tremenda. E é uma forma, como eu falei aqui, é uma forma muito conservadora de alavancar patrimônio. E o que é alavancagem patrimonial, por exemplo? É isso que é o assunto do momento, eu acho. Eu fazer uso do recurso de terceiros para ampliar o meu patrimônio. Ou seja, eu vou fazer uso do recurso de terceiros para alavancar patrimônio. Então, eu posso fazer esse recurso. Eu posso pegar um financiamento no banco e usar o dinheiro do banco para alavancar meu patrimônio de uma forma inteligente, se eu entendo do negócio, como também posso fazer através do consórcio. E a alavancagem patrimonial, a modalidade que eu mais gosto de instruir e dar consultoria é a tradicional. E a tradicional ela é muito simples. Não inventa moda. Não inventa moda. É o seguinte, eu chego, por exemplo, para pessoas na idade de 30 anos, seja médico, advogado, um empresário de 30 anos, por exemplo, e falo para ele, olha, você pode alavancar seu patrimônio ou você pode pensar numa aposentadoria imobiliária. De que forma? Faz uma carta de crédito de um consórcio, vai amortizando o seu consórcio, as parcelas. Vamos supor que daqui a 5 anos, de forma até meio pessimista, você seja sorteado. Você vai pegar essa carta de crédito. Daqui a 5 anos, você não chegou nem a amortizar 1/3 do valor, porque tem as taxas de administração. Se você for sorteado daqui a 5 anos, esses outros 2/3 vêm para você e você não pagou por ele. E o que você vai fazer? Você vai lá, compra um imóvel e aluga. Ou seja, quem vai passar a integralizar esse patrimônio para você, vai pagar o seu patrimônio? O seu inquilino. Boa. É uma forma muito conservadora e inteligente. Então você foi contemplado com 5 anos, criando aqui uma situação. Os outros 2/3, quem vai pagar o seu patrimônio, na verdade, é através da prestação de serviços que você vai colocar no mercado, o aluguel. Então o teu inquilino vai pagar a sua parcela. Alavancagem nível 1, Marcelo. Alavancagem nível 1. E para pensar aqui, se a gente fizer uma continha, pegar uma parcela de consórcio e multiplicar por 60, e a pessoa vai pegar os outros 2/3, olha, isso é uma alavancagem, porque você está fazendo jus a um capital muito maior do que você investiu. Aí eu digo para essa mesma pessoa, olha, você foi contemplado daqui a 5 anos. Aí o que você vai fazer? Compra o imóvel, aluga e repete a operação. Faz outro consórcio. Digamos que você seja contemplado daqui a mais 5 anos. Bem pessimista. O que você vai fazer? Compra o imóvel e aluga. Aí você repete a operação. Se em 10 anos ele adquiriu 2 imóveis, teoricamente, em 20 anos ele vai adquirir 4 imóveis. Se ele começou com 30 anos, esse cidadão, essa pessoa, esse investidor, essa pessoa que despertou, ela vai ter 50 anos e vai ter 4 imóveis. Gente, eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo com 50 anos que não tem 4 imóveis. A maioria. Muita gente. Não tem a cultura, né? Exatamente. Então, é uma forma muito conservadora, Ou de forma orgânica. segura. Quer fazer de forma orgânica, né? Juntando para comprar. Nunca, vai bater 100 anos.
dependendo da renda mensal. E outra coisa, e hoje temos ferramentas ainda mais especiais, que foi aquela que eu passei para você, Carlos. Por exemplo, através de uma consultoria, eu identificando o perfil dessa pessoa, eu posso sugerir para ele meia parcela. Ele pode fazer, por exemplo, um consórcio de 500 mil, vai estar lá o contrato dele lá, 500 mil reais, e ele amortiza apenas 50%. Ou seja, R$ 1.600 aproximadamente nos valores de hoje, ele está amortizando uma carta de crédito de 500 mil, de meio milhão. Essa pessoa, quando for sorteada, digamos que leve os mesmos 5 anos, ou 1 ano, 6 meses e tal, quando ele for sorteado, a administradora vai entregar o dobro, porque ele estava amortizando sobre 250, mas vai receber meio milhão. Uhum. Então ele recebe meio milhão, compra o imóvel, né? E ali ele vai ter ele passa a ter a parcela normal de 500 mil e aquela diferença vai ser diluída no saldo devedor inteiro. Então é um excelente negócio. Então, conforme o perfil da pessoa, a gente identifica através da consultoria. De repente você oferece até para essa pessoa. Às vezes uma pessoa de 30 anos, Carlos, que ele está começando, ele está despertando para a vida agora. Às vezes ele não está numa condição financeira muito interessante, ele não e ele pode também entrar, ele também pode ser um investidor, porque ele pode ter uma parcela tão baixinha, sabendo que ele tem um contrato que vale o dobro e que ele vai fazer jus a ele daqui a algum tempo. E isso é porque eu não estou falando de lance, para a pessoa dar lance, porque isso aí já é uma outra modalidade de alavancagem, que essa a gente chama ela de, depois a gente pode, se tivermos tempo, entrar nesse assunto, ou convidar o pessoal para participar da confraria. Né? As dúvidas serão tiradas na confraria. Né? Então, quer saber mais? Vai para a confraria. Existe a forma potencializada, que depois eu posso explicar, mas eu estou me atendo aqui na forma mais tradicional e a que eu mais gosto. Eu gosto de falar isso para um médico de 30 anos, porque ele já começa a falar, puxa vida, eu posso alavancar patrimônio, chegou a hora. Né? Chegou a hora. Entendeu? Quanto antes, melhor. E assim, a gente vê muito, às vezes nós conversamos sobre isso recentemente, o Rogério e eu, sobre, você até citou pessoas que começaram agora, que ali uma expectativa muito acima, apesar de ser a alavancagem seja uma forma extremamente inteligente de maximizar a riqueza, exatamente. Mas tem gente que alinha a expectativa como se fosse uma coisa assim, instantânea. Não é bem assim? Exato. É porque existe uma cultura. Por exemplo, isso eu quero botar até a culpa nos bancos. Porque os bancos fazem uma pressão muito grande em cima do gerente para ele vender cota de consórcio. É meta. Não existe uma consultoria. Então, às vezes vira até uma empurroterapia. Não existe uma transparência. Não é uma coisa. Porque assim, eu vou te dar um financiamento, você vai fazer uma operação aqui, mas olha, você tem que fazer um consórcio comigo. Né? É aquela venda casada. E o gerente tem que fazer o papel dele, mas acontece que ali não foi instruído, o cliente não foi explicado. Então, a gente percebe no dia a dia que as pessoas têm muitas dúvidas e, às vezes, preconceitos que não faz nem sentido em relação ao consórcio, porque não foi bem explicado. E é esse oceano azul que eu enxerguei muitos anos atrás. Eu falei, poxa vida, em terra de cego, aquele ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. É aquela história de você enxergar o copo meio cheio. Eu falei, nossa, as pessoas não têm conhecimento disso aqui, e é maravilhoso. Então eu vou investir nessa área, exatamente para trazer o esclarecimento. Tanto que o trabalho da minha equipe é um trabalho de consultoria. Não, é educacional, né? Quebra de cultura, inclusive. E a gente vai, identifica ali o perfil daquela pessoa para realmente... Eu tenho consultores que às vezes falam, olha, o seu negócio não é consórcio, você não tem perfil nenhum. E até instrui a pessoa a fazer outra modalidade, porque se a pessoa... A gente identifica isso, a gente não quer vender errado. Porque até vender errado tem até estorno. Inclusive você fez isso comigo numa ocasião, vou lembrá-lo, da Cashme. Perfeito. Você lembra? Lembro. Eu preciso fazer uma operação assim, assado. Ele falou, não, Rogério, isso aqui, consórcio, não vai dar o time que você quer. Exatamente. Você vai por aqui. Exatamente. Que eu tenho... Então, é verdade, ainda bem que você lembrou, tá vendo? Agora eu fiquei feliz. Então, sobre isso, né? A identificação da dor do cliente, né? Exato. E atendê-lo, né? Gente, tem que ser customizado. Tem que ser customizado, então. Exato, tem que ser customizado e personalizado. A gente chama de estruturado? O consórcio estruturado é uma modalidade para grandes negócios, para grandes contas. Por exemplo, eu tenho um consórcio para comprar imóvel rural.
Então, é um imóvel de 10 milhões, 15, 5, 8, são vários valores. Então, o consórcio estruturado é porque não existe uma carta de crédito de 10 milhões. Eu tenho que juntar várias cotas até chegar aos 10 milhões. E aí, eu faço um estudo do grupo, mostro para o cliente através da consultoria, que no período X, em tantos meses, eu tenho tantos meses para contemplar aquilo, caso ele tenha X para dar de lance, baseado no histórico do grupo. Então, eu tenho que ver que aquele grupo ali em particular está saindo com 50% de lance, então eu vou oferecer 51%. O outro está saindo com 55%, eu vou oferecer 56%. Eu mostro isso para o cliente, bem às claras, um estudo. Então, eu consigo ter uma assertividade acima de 95% nas contemplações. Então, eu preciso de um período, conforme o valor, né? Então, por exemplo, eu tenho administradoras que com 10 milhões eu consigo contemplar tudo em 5 meses. Mas eu tenho uma outra administradora que eu preciso de 1 ano para contemplar 10 milhões. Então, com isso, a gente leva soluções para o mercado, através do consórcio estruturado, que também é uma alavancagem. Com certeza. Okay? Porque eu tenho um produtor rural que, inclusive, tem até uma prova social no nosso site dele. Eu fiz uma operação com ele de 7 milhões para trocar vários equipamentos da fazenda dele. Ele trocou uma colheitadeira, trocou o trator, comprou equipamentos com 7 milhões. Eu passei para ele ali, olha, eu preciso de tantos meses para contemplar isso. Fez sentido para ele. O valor, o que ele tinha que dispor de lance também estava dentro do que ele imaginava, era mais ou menos isso que até que ele pensava que ia dar num financiamento. E eu fiz uma operação muito mais barata, uma operação que ficou ali em torno de 3% a 4% ao ano através do consórcio. Nossa, é custo, muito barato. Perde de financiamento convencional, absurdo. Exato. Então, mas isso é um processo realmente de educação, é customizado, então você tem que chegar para o cliente. Então, o consultor tem que estar muito bem preparado, a gente tem que ter muita ética, muita honestidade, para fazer valer a pena e para fazer dar certo. Porque quando dá certo, a gente ganha tantos outros clientes, exatamente porque existe a indicação. Não, e você está mexendo com a vida, né? Porque não é fácil adquirir um patrimônio. Se você customiza de forma irresponsável, vamos dizer assim, você acaba travando a vida da pessoa e os seus 10 anos, 20. Exatamente. Né? Frustrando, né? Só fica frustrada, não vai você bloqueia sair do jogo de investimento e de alavancagem. Agora sim, vamos lá, eu sou um cliente, eu sou um cara aí que estou ouvindo na internet, todos estamos ouvindo alavancagem, consórcio, está até na moda, né? Perfeito. Só que você é um cara de 20 anos no mercado. O que você recomenda, assim, para que a pessoa não caia aí? Não estou falando num conto do vigário, mas não caia numa pessoa que está vendendo de forma meio irresponsável e acaba comprando uma coisa que não vai, de fato, fazer com que isso alavanque. Como que eu identifico como consumidor? Nossa, aí? Legal. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta mesmo. Infelizmente, é uma minoria. É uma minoria mesmo, mas faz barulho essa minoria que vende o consórcio de forma errada. E às vezes até prometendo, você vai ser contemplado daqui a 6 meses. Não tem como garantir uma coisa dessa através de sorteio. Possível, né? Então, se é através de lance, você tem que mostrar para a pessoa o histórico daquele grupo, o percentual com que as pessoas que os consorciados estão oferecendo e a probabilidade dele tirar. Aí sim, mas isso também não pode ser prometido, né? Bom, vamos lá. É pesquisar. Pesquisa não somente com uma pessoa, pesquisa com várias, faça pesquisa com várias pessoas e pergunte, se você realmente não entende muito de consórcio, não tenha medo. Pergunte para essa pessoa que está te instruindo, que está te vendendo um consórcio, até referências de clientes dele. Você tem clientes que já fizeram? Me indica seus clientes que eu quero abre o jogo e fala, olha, eu sou leigo, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho medo. Você tem alguns clientes que possam me dar referência a seu respeito? Pronto. E tá tudo bem, né? Vai buscar referências, busque também referências sobre a administradora, apesar de que todas elas se enquadram dentro dos parâmetros do Banco Central, são todas rígidas, mas algumas têm diferenças em relação à questão de atendimento ao próprio consumidor, entendeu? Então, assim, entre no site do Banco Central. Lá no site do Banco Central tem um ranking das administradoras. Existe? Existe. Que bom. E ali, inclusive, se entrar, por exemplo, na ABAC, também, ali se você colocar na ABAC, ali no site da ABAC, o nome da administradora,
tem ali um elogio ou não do próprio Banco Central, tá ali fonte Banco Central. Então ali você começa a ter segurança por parte da administradora e você começa a ter segurança por parte de quem está te vendendo. Tem que pesquisar realmente. Ô, Marcelo, eu vou agora puxar uma prova social, perguntar pro Rogério aqui, você que já utilizou e utiliza esse meio aí para inúmeras questões relacionadas à tua vida. Qual que a sua experiência teve com isso, assim? Tanto com o Marcelo, com essa consultoria, e com a sua vida mesmo, cara. Foi legal, valeu a pena, resolveu. Boa. Eu tenho uma característica muito assim, que é minha. Eu não tenho medo. Eu sou um empreendedor de raiz mesmo, eu não tenho medo de desafio. Eu não tenho medo de dívida, que é uma coisa boa ou ruim, não sei. Mas enfim, eu fui abençoado, na verdade, quando eu conheci o Marcelo, porque eu tinha apesar de transitar já nesse negócio, eu já mexia com bolsa, e investia aqui, investia ali, sabe, sempre buscando. Entendi. E aí, o Marcelo, por um acaso, através de um colaborador dele, ele esteve lá no meu escritório e vamos conversar, é assim, eu percebi uma certa diferença. No segundo momento ele me ligou e falou, eu quero te atender, não foi assim? Eu acho que foi mais ou menos assim. Eu quero ir aí. E sentamos lá e conversamos a tarde inteira, eu acho, sobre coisas do céu, da terra e do mar, né, cara? Aquilo que rolou. E foi muito bom. E aí eu percebi que havia uma seriedade ali, diferente não era uma venda da venda casada. Não era uma venda que a gente sofria isso, né? Que a gente sofre isso no banco e tal. E, cara, fiz uma experiência, a gente adquiriu acho que 1 ou 2, não lembro, para fazer, era um pontual. A primeira foi o de automóvel. De automóvel pontual, né? Pontual, que é um consórcio diferente da Rodobens, que ele garante a contemplação. Exatamente. Eu acho produto sensacional. Eu acho que inclusive o meu carro aí que tá aqui hoje, que eu uso, é desse aí. É esse aí. É esse aí, não é? E aí começou. Passado alguns anos, a experiência foi muito boa, etc e tal. Eu senti a necessidade agora de fazer um estruturado, para fazer uma operação maior, etc e tal. Pegou gosto? Rapaz, chamei o Marcelo aqui, aí fui surpreendido com esse modelo de 50. Perfeito. Eu falei, opa, significa que eu vou ter... Isso me chamou a atenção. Ele investe vou pagar... e amortiza apenas 50%. Né? E o interessante, Marcelo, não sei se... Cabe no bolso. Né? Não, me corrija se eu estiver errado. O exemplo que o Marcelo deu é se você esperar 5 anos, você vai ser sorteado. Talvez, na pior das hipóteses, talvez. Tá, vamos lá. Meio pessimista até. Mas se nessa modalidade... Aí eu vou abrir minha estratégia aqui para todos saberem. Isso é bom. Você tem um embutido. Você tira um pouco do bolso para atingir os 50%, 56% de lance. Você já paga 50% da mensalidade, referente àquele crédito. Né? Um crédito de 500 mil, você paga referente a 250. Mas se você concorda comigo, se eu der o lance embutido de 30 mais 20 do bolso, eu vou continuar pagando 50%, porque os outros 50% já foi de lance. A parcela vai mudar muito pouco, vai ficar quase igual. Vai ficar quase igual. Nossa. Ou seja, alavancagem, tirou um pouquinho, 30% do valor da carta, tudo bem, mas você ficou com 70%. Exato. Mas, deixa eu... É uma loucura isso. É legal pegar esse exemplo, eu quero só fazer um gancho assim, Rogério, até prestando atenção na fala como um consumidor, não no contexto só do assunto. Eu preciso ter um plano já para utilizar esse dinheiro? É importante, Marcelo? Porque assim... propósito para a carta, Não é, porque assim, putz, eu tô fazendo, de repente ele tira, é importante que esteja atrelado a um patrimônio que rende para pagar ou não necessariamente? Como que você avalia, como que você conversa com a pessoa e como que é essa conversa? Você tá usando isso para um fim específico? Sim, específico. Você já sabe o que você vai fazer? Já sei o que eu vou fazer. Você já calculou. Tá. Então isso é legal. Mas é que o mercado de alavancagem hoje, na minha perspectiva, tá, Marcelo? Ele é muito amplo. Porque eu posso usar a carta para construir. Tá. Eu posso para comprar o meu carro dos sonhos também? O carro. Seja o que for. Construir ou comprar um imóvel, um automóvel, uma motocicleta, né? Opa! Por que não? Eu acho que vai ser a próxima.
eu posso... Anda de moto, coletinho. Coletinho dos bravos. Eu vim de moto hoje Você veio para poder pra botar pilha, né? influenciar Tenho você. certeza que você fez isso de Tá propósito. aí, a moto Tenho tá na certeza. E É covardia isso, cara. Aí, ó. Chegou a arrepiar. Então, e é interessante porque o leque abriu muito. E eu era ignorante nisso. Né? Então, hoje, por exemplo, eu posso ter, me corrija se eu estiver errado, Marcelo, Aham. eu posso comprar um consórcio estruturado, eu só defino o valor. Eu quero 2, 3, 10 milhões. Beleza. O que eu vou fazer com isso? Eu não preciso, eu posso diversificar, eu posso construir, eu posso comprar já pronto para alugar, eu posso comprar em leilão. casa, carro, casa. Os dois. Por quê? Boa. O E o leilão aí- você dá 2 tombos de alavancagem. no leilão eu vou ter que abrir um parênteses. Você tem que pagar primeiro, porque o consórcio ele não Sim, paga um sim, imóvel de leilão. sim. Mas aí você pagando com o seu bolso, depois você compra o seu próprio imóvel. Exatamente. Aí é Né? perfeito. Não é? Exatamente. Agora eu vou falar para você o que eu penso em fazer um dia. Eu tenho uma carta, alieno um imóvel que já é meu, Perfeito, perfeito? perfeito. Então eu fiquei com caixa, certo? Exato. Vou no leilão, arremato os bens interessantes o segredo é a compra Legal. E faz outras cartas para pagar. e faço outras cartas, porque eu tenho crédito aqui para poder dar lance. Quer ver uma... E eu Caramba. posso vender e quitar o imóvel, porque aí eu vendo pelo preço de mercado, ou eu posso simplesmente comprar barato e alugar, e aquele aluguel é perigoso pagar 2 cartas, porque o valor colocado nele em leilão é geralmente 40%, 50% do que vale. Exato. E o aluguel não, o aluguel é no valor cheio de mercado, concorda? Ou seja, você alavanca, você dá 2, 3 tombos com um instrumento só. Depende do seu perfil. Como eu queria ter clientes assim. Não é? Com essa Mas visão. Todos fossem assim. Então, Não, é que o Marcelo deu a primeiro exemplo dele do conservador, mas, que até que eu falei, isso aí é na fase 1. Rogério, Você já está na fase otimizada. Exatamente. Então, mas é muito possível. Quem não quer gastar energia com isso de forma segura, faz o simples. Compra, aluga, ou compra, constrói, e tá tudo certo. Por que eu tenho a dizer isso já testemunho? A minha experiência com o consórcio foi sobremaneira mais positiva do que investimento na bolsa, por exemplo. Totalmente, né? Esses exemplos que você Por conta deu, do né? risco, por causa da energia. Mas, ô Rogério, E segurança, né? Eu não ia falar segurança jurídica, mas não é segurança jurídica, é segurança de capital mesmo, Exato. né? Exato. Então, para quem tá... Hoje não tem... A deflação hoje come seu dinheiro da poupança. Uma coisa que eu falo que impacta muito quando a gente está dando uma consultoria para o cliente, eu falo que às vezes o consórcio é mais seguro do que às vezes o seu investimento no banco. Sim. Porque se você aplica ali no CDB, por exemplo, existe o Fundo Garantidor de Crédito, o FGV, que é 250 mil só. Então, se eu tenho R$500 mil aplicado no banco, lá no CDB, e o banco quebrar, 250 mil eu tenho de volta, o resto eu perdi. O resto é brigar. que é Vai o pra massa fundo- falida aí, não sei Isso, o quê. vira aí até você ter essa grana, você perde a liquidez, né? Porque você Perdeu não a sabe liquidez. quando você vai ter essa grana de volta. que é um Agora, problema. no consórcio, você pode ter seus 10 milhões, 15, 1 milhão, 2 milhões, porque a estrutura que o Banco Central tem e de gestão, né, para falar melhor, de auditoria sobre as administradoras, É muito forte. onde que você está, onde que você ouve que a administradora está quebrando? Deixa eu só concluir aqui rapidinho, Claro, que não, me fica à surgiu vontade. aqui uma coisa. A gente está falando em alavancagem patrimonial, em fases, né? Customizado ou não, estruturado ou não. Mas existe os bens de consumo que para gente que é empreendedor não compensa. Por exemplo, Marcelo, eu ia ali comprar uma BM, moto, Uhum. desembolsar R$150 mil do meu capital. Sendo que eu tenho cartas super acessíveis Exatamente. vai diluindo. Ao longo Você do tempo, entendeu? Você Você vai não curtindo precisa- bem, né? Não, e você não precisa bem- descapitalizar. Às vezes aqueles 150 mil, aquele valor, ele dentro da sua empresa, ele triplica o valor da mensalidade do consórcio.
Não, eu tive um exemplo, Né? quando eu ouço isso, eu tive E não uma dá para financiar. Financiamento você paga 3. Não, então, eu tive um exemplo prático quando a pandemia afetou diretamente os meus negócios, que eu me desfiz de 2 patrimônios para suportar. Se eu tivesse uma expertise em relação a isso, eu tinha feito uma alavancagem para suportar um período, diluía esse período, que daria também, porque, no final das contas, ela ainda sobrou em uma gordura para caminhar até passar ela, e não ter queimado 2 patrimônios, que depois, para comprar de novo, né? Porque, igual você falou, chegar a 2 patrimônios é um tempo de labuta, né? Exato. Mas assim, só dando outro parênteses também, Rogério, eu vejo que você hoje é um cara que entende já bem disso, né? Dá até para trabalhar lá na Robotic. Você tá precisando? Eu tô precisando de sócios. Sócio? Mas Sócio e também. corretor? Mas pode trabalhar Não, com ele colete tem que assim ou ele não? tem que ser sócio. Ah, Não, tá. mas aí com colete é o seguinte, ele fecha, a gente pode tá. visitar os motociclistas, Pode. né? Aham. Entendeu? Vai vender muita cota de consórcio para Boa. moto. Ainda Mas bem que está assim- sendo gravado isso, eu acho que eu vou receber uma grana de indenização por dano moral, exposição. Não, mas assim, não, eu vou falar uma coisa séria. Eu percebi que você já se educou. Não, mesmo E porque... é uma trajetória, né? Então, exato, assim, é um exato. crescimento bem sim. educacional, de você ir comprando, colocando o pé, entendendo, volta, faz mais um. Não adianta chegar Não. também. Cara, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês agora. Grave até. Eu vendo consórcio. E compro do Marcelo. Olha, coisa boa. Viu? Hein? Viu? Compra o capital intelectual. Então. Ué. Você entendeu? Isso é muito bom. Porque eu, né, através do banco lá, Aham. né, que a gente tem a plataforma e tem lá todo... É só fazer propaganda e já inclusive já realiza vendas, né? Entra no banco digital. Exatamente. E é tudo, só que é tudo automatizado, não tem esse tete a tete, não tem essa intelectual consultoria, mesmo. você Aham. entendeu? Aham. Eu falei, pô, bicho, por causa de alguns, né, Agora, Uhum. é legal você trazer, como esse é um podcast da porque Nova aqui, Economia. quando dessa última vez agora, eu chamei o Marcelo aqui, falei, foi Marcelo, foi eu que te chamei. Foi? Falei, cara, vem aqui que eu quero fazer um negócio, vamos dar uma viajada aqui. Aí ele falou, cara, você quer fazer tal coisa? Eu falei, quero, é assim, assim, assim. Então você tem que fazer isso, o melhor grupo é esse aqui. Eu acho legal o seguinte, esse cara é vendedor. Ele fala, aí a hora que eu assusto, ele já tira da pastinha, tá tudo aqui, ó, Já vem pronto. já vem pronto. Ele já sabe, falou, ih, cara, ele já quer conhece isso. cliente, hein? Já era, eu falei, rapaz, igual o Patinho. Eu falei, cara, Então, esse cara é bom. rapaz. Mas deixa eu fazer um parênteses, Marcelo, porque assim, ó, nós estamos falando de uma compra que é ainda, eu até citei isso, o podcast é da Nova Economia, e um dos ativos mais importantes dentro É do verdade. novo padrão empresarial dos próximos milhões de anos é o capital intelectual. Até para diferenciar uma plataforma onde o valor humano supera a plataforma, que é o capital intelectual, que é humanizar a compra, que é customizar, personalizar, porque senão o cara vai numa plataforma e não mais, só que aí vem o ativo que vai diferenciar E a característica do Marcelo cliente, né? de uma plataforma, né? É isso? Vamos lá. É isso mesmo. É. É essa linha mesmo. E a energia, Diego, por exemplo. Ah, legal. Também, né? Um jovem hoje, antenado, se ele precisar comprar um consórcio, ele vai querer comprar o automatizado. Ele não quer conversar. O jovem, Uhum. Tá muito acelerado. o acelerado, o que que faz tudo pela internet, Exato. que já essa geração XY, não sei. Uhum. Entendeu? Agora você pega aí, igual você disse, né? O exemplo ficou a classe médica, os empreendedores, os caras que já estão aí acima de 30 a mais, que é o meu caso, Exato. né? Fiz ontem, Não inclusive. sabia que você passou dos 30. Agora, bem Sério? recente. Poxa vida. E aí, Pela roupa eu achei que era aí 26. você... Você achou? com esse colete aí, ele baixou 10 anos. É. Louco atrás do colete. Onde você mandou? Cara, vamos gravar aquilo. Quando nós vamos para São Paulo pra gente ver onde você comprou esse colete, Sou tá? conservador, cara. Você é conservador, Sou Diego. muito bruto e brabo. Hã? Não mexo com isso não, Marcelo. Mentira, tô brincando. Bom, Mas enfim, as coisas mudam, né, cara? mudam. Deixa ele, cara. Mas enfim, a questão é bem essa mesmo, sabe? De você saber o seu público, né? Exato. Boa.
Então, você quer escalar? Tudo bem. O Marcelo pode escalar hoje, se ele quiser. Falando sobre a nova economia já, né, Marcelo? Exato. Você quer escalar? Ótimo. Você tem o seu bot lá, né? Não é o Reubot, mas você tem o seu bot lá de atendimento. Exato. Ótimo. Tem uma galera que curte isso. Exato. Né? Também funciona. Eu tive uma experiência com um banco esses dias, de uma carta que eu tinha, dessas que foi empurrada, sabe? E foi assim, cara. Eu fiquei surpreendido. Foi tudo no automático. Tudo e foi melhor fazer no celular, tá? Não precisava abrir nem o computador, porque o computador dificulta algumas coisas. O celular já tinha lá embutido o aplicativozinho de scanner, de documento, de foto, de nananana. Fiz tudo lá dentro, numa semana, liberaram meu crédito. Né? Legal. Mas foi uma experiência nova e positiva, nem foi. Mas isso não me permite fazer um estruturado, não me permite fazer cara, vou fazer isso, vai dar certo isso, isso aqui é rural, esse aqui não, esse aqui é uma coisa ali que, esse aqui não tem habite, você vai dar certo? Não, sem habite só vai dar, a avaliação é IPTU, é terreno. Exato. Você entendeu? Exato. Porque senão... Tô viajando aqui dentro de umas estruturas empresariais que estão se formando, todas as empresas, que ela tem camada de serviço para atender clientelas distintas. O cara o cara vai num bot ali, quer fazer uma compra mais direta. Por isso que esses caras estão fazendo marketing digital na empresa. Vai ter cliente que quer sentar na mesa ainda, porque o ser humano não vai mudar, a tecnologia não vai mudar o ser humano na sua essência. Exato. Só que você tem que estar pronto, né, empresarialmente, para transitar em qualquer cliente que você tiver. Agora, pode inventar toda a tecnologia, mas sentar no fio do bigode vai demorar a inventar, né? E um detalhe, eu acredito que o consumidor, ou seja, o cliente em si, ele fica muito mais seguro com uma boa consultoria. Porque pensa assim, comprar um consórcio de uma carta de crédito de 100 mil reais para um carro, mas 100 mil, gente, é muito dinheiro. É bastante dinheiro, 100 mil. Agora, imagina quando hoje uma pessoa que quer construir um imóvel num condomínio fechado. Comprar o terreno, que hoje tem terrenos aqui em Campo Grande, tem terreno passando já de 1 milhão. Fácil. Né? Dependendo, tem condomínios aqui que é 800 mil, 500 mil, 700 mil um terreno. Então, é muito dinheiro, gente. Então, comprar um terreno e ainda construir com a carta de crédito é um projeto para 2, 3 milhões. Então, realmente tem que ser muito bem planejado, estruturado, mostrar, porque você tá mexendo com os objetivos, os sonhos das pessoas, né? E aquilo, para se transformar numa realidade, então tem que realmente ser muito bem planejado, muito bem assessorado, e somente pessoas assim, que realmente conhecem do produto, que estão dispostas a realmente atender o cliente na sua essência, conseguem fazer isso. Eu acho que isso fecha aí todo um contexto do que nós citamos entre procurar a pessoa certa, o produto certo, porque num erro desse, ainda mais num valor, você mata a vida da pessoa literalmente, porque se recuperar de um tombo, de um mau planejamento de milhões, às vezes não recupera, né? A vida da pessoa foi. Exato. Mas, como eu disse, né, o Marcelo é um cara, e tá provado aí, que nós falamos no começo, para fazer um podcast técnico de consórcio, eu estava pensando, de horas, onde a gente expõe na TV, Rogério, pontos de vista, modelos, eu acho que cabe, viu? Quase um infoproduto. Para mim é uma alegria. E trazer o Marcelo, que é um homem de Deus, que foi muito legal a primeira etapa do nosso podcast. Bacana. Mas, Marcelo, olha, foi assim, uma aula nos 2 aspectos empresariais, nos 3, porque você citou saúde, cuidado com o corpo. Eu acho que você trouxe aí um olhar, né, Rogério, sistêmico do que é uma prosperidade, Perfeito. Porque é uma prosperidade humana, como um empresário pode se sustentar na sua trajetória, que não é fácil, com a família, com a cuidar de saúde, com a grana, com tudo que as dimensões que acabam transitando nesse mundo, na nossa vida em geral. Exato. Marcelo, fala aí nessa câmera aqui, onde que encontra o Marcelo? Porque muita gente vai se interessar, eu tenho certeza, de ter um cara como você para sentar e discutir sobre isso, até porque é a vida da pessoa. Onde que encontra? Fala aí na câmera ali, rede social, site. Maravilha. Então vamos lá. Onde vai nos encontrar?
A Reubot. No Instagram, Reubot Consórcios. Temos um conteúdo lá fantástico, inclusive educacional. Muito bom. Também com pitadas de bom humor. É bem interessante mesmo o nosso Instagram. Vai nos encontrar também no nosso site da própria empresa, né? Tem ali todos os canais para que você possa falar comigo ou com algum consultor, tanto no site como no Instagram. Você vai me encontrar também lá no Global Business, na IECG, Igreja Evangélica Comunidade Global, aqui em Campo Grande. Está na internet sempre também, Exato. né? Muito presente. Toda primeira segunda-feira de cada mês e tem o Global Business às 19 horas. Boa. Então, você que é daqui de Campo Grande, vai ser uma alegria você estar lá conosco, e você que é de fora, né, pode nos assistir no Global Business pelos canais pelo YouTube. Então, é transmitido ao vivo. Ao vivo. Bom. Então, toda primeira segunda-feira de cada mês. Então, temos o conteúdo ali, extraindo da palavra de Deus, a sabedoria da palavra, para que nós possamos crescer como empreendedores, possamos crescer como profissionais, que tem toda a sabedoria ali para que a gente possa, né, digerir, degustar. Maravilha. E aí, Rogério, gostou? Cara, adorei. Muito bom mesmo. Experiência que eu gostaria de viver mais vezes, Marcelo. Eu estou à disposição. É uma alegria. E tem mais um detalhe. Viu? Você gostou do Marcelo? Demais. Você tem que conhecer o Renan e o Lucas, meu amigo. Verdade. As máquinas. Eu tô curioso. Entendeu? Sabe quando o aprendiz supera o mestre? É verdade. Você tocou num assunto. Os caras são feras. São feras. Eu fui tremendamente presenteado por Deus. Amém. Né, porque são, como eu falei para vocês lá no início, estão comigo por meritocracia mesmo. Então, o Lucas, que é o mais novo, começou como vendedor na empresa, se virava, vai fazer sua comissão para você viver, sobreviver. Ou seja, já era casado, começou ali com 20 anos. Olha só. E ele não era sócio meu no papel. Ele começou ali. A trajetória, né? Vamos fazer a trajetória do herói também. E o Renan, ele já tinha ali, ele já trabalhava em São Paulo, tinha um cargo como gerente de marketing numa multinacional. Então foi um processo ali de 1 ano, a gente ganhando paz, porque não queria mexer com a vida dele, né? De mudança. Mas eu falei, olha, se você vier para Campo Grande, vier aqui para a empresa, eu preciso da tua visão, né, de marketing. E foi 1 ano, mas deu paz no coração. E veio e dividir a empresa em 3 partes iguais. E somou. Né? Dividiu e cresceu. Exatamente. Coisa boa. E eu dividi e acabou multiplicando. Então, hoje é um prazer eu conviver com os meus filhos. A questão do respeito. Gente, é impressionante. Como nós nos respeitamos. Quando entramos dentro da empresa, nos vemos como sócios, né? E respeito de sócio. E quando saímos das portas, é pai. O pai. E aí vira o paizão. Cara, então eles sabem separar isso muito bem, eu também sei. É maravilhoso. É um então, exemplo assim, bom a ser seguido, né, muito Diego? gostoso. Super. Muito gostoso. Até uma invejinha gospel, eu falo. Não, até, eu me emociono até hoje quando eu vejo eles trabalhando. Até um assunto, sabe? Eu agradeço a Deus por isso. A empresa familiar, isso é uma questão muito séria. Daria um bom podcast. Mesmo. Daria um bom podcast. É verdade, porque... Abriu mais uma faceta aí do Marcelo. Porque isso, a gente percebe, às vezes até marido e mulher, quando trabalham juntos. Nossa. Ou às vezes tem muito sucesso, ou às vezes tem muitos conflitos. Né? E tudo isso pode ser resolvido, né? Pode, mas assim, foi ótimo. Marcelo, obrigado de verdade, foi um prazer. Eu acho que foi, assim, fantástico os assuntos. Eu esperava muito de você, de verdade, até para eu já acompanhar na internet. Eu agradeço. E o Rogério falou muito bem. Eu agradeço. Só que me superou muito, principalmente no contexto todo que você é. Fiquei, assim, admirado. Passo a ser um fã como o Rogério é. Sim, com certeza. Porque ele certeza. já falou tanto de você, né? Sempre fala. Estamos juntos. Aumentando a responsabilidade. Isso. E assim, para você que gostou desse podcast, toque o sininho, siga o canal e mande para alguém. Para quem quer saber de negócios, maximizar a riqueza, e para quem quer conhecer esse cara fantástico, e que esse cara e que precisa ouvir também dessa parte espiritual como empresário, que eu acho que foi excelente. Obrigado, Rogério. Valeu aí pelo apoio, porque sozinho não ia dar conta. Eu que agradeço. O cara é brabo. Marcelo, foi um prazer. Estamos juntos. Marcelão, Valeu obrigado, mesmo, gente. Valeu. Deus abençoe. Sempre. Amém.